Já voltamos com o programa Eclésia dessa noite ao vivo, conversando com Carlos Martins Nabeto, que é leigo, advogado, pai de família, um grande estudioso da igreja primitiva, do período conhecido como patrística. A gente já começou no primeiro bloco a entender um pouco sobre esse assunto e a gente continua a conversar nesse bloco para entrar propriamente dito no tema da relação da Bíblia com a igreja primitiva. Mas antes, eu tinha prometido que a gente ia matar um pouquinho a saudade do nosso querido Padre Guido. Eu sempre estou dizendo nesses últimos programas que o Padre Guido está passando um tempo na Europa. Ele que é o comentarista aqui do programa Eclésia, Padre Guido Motinelli, foi para a Itália visitar os seus familiares e aproveitou então a data festiva lá em Lourdes, pois amanhã é o dia de Nossa Senhora de Lourdes. Ele deu um pulinho até a França para viver essas festividades lá mesmo na cidade de Lourdes, na França. E a gente vai ouvir então a palavrinha dele por telefone para matar um pouquinho da saudade, tá certo? Então, boa noite, Padre Guido, é com você. Alô, meu querido amigo Eric, um grande abraço fraterno da longínqua Itália, mas superamos as grandes distâncias com o afeto, com a grande estimação e quero desejar tudo de bom também aos nossos prezados amigos telespectadores que nos acompanham através do programa Eclésia. Meus amigos, o mês de fevereiro apresenta para todos nós a possibilidade de aumentar a nossa fé, sobretudo quando nós lembramos aquele dia no qual Nossa Senhora, numa gruta chamada de Massabielle, na cidade de Lourdes, na França, situada na divisa com a Espanha, nos Montes Pirineus, apareceu por 18 vezes a uma jovem que hoje é santa, Bernadette Soubirous. E, diante das insistências do vigário, que queria saber quem era, afinal, aquela mulher que aparecia, a um certo ponto, Nossa Senhora juntou as mãos, esboçou um sorriso, olhou para o alto e disse para aquela menina, vai dizer para o vigário, falando em língua francesa, Je suis l'Immaculée Conceição. Eu sou a Imaculada Conceição. Eu estou falando diretamente de Lourdes, na França, juntamente com mais de 40 mil pessoas, que amanhã estaremos todos diante da gruta onde Nossa Senhora apareceu, numa grande apoteose de fé. Apesar do frio muito rigoroso de vários graus abaixo de zero, característico do inverno aqui na Europa. Prezados amigos, Nossa Senhora nos ampara sob a sua maternal proteção e quer para todos nós mostrar o seu sorriso, a sua bênção. Não esqueçamos, inclusive, que o dia 11 de fevereiro, isto é, amanhã, é o Dia Mundial do Enfermo, do doente. E Nossa Senhora, como Jesus, teve sempre uma grande preferência para as pessoas que não passam bem. Vamos entregar os cuidados maternais de Maria, os nossos doentes, e dizer que queremos, em primeiro lugar, a paz e a serenidade na vida íntima de cada um de nós e das nossas queridas famílias. Queremos apresentar a Nossa Senhora e também todas as nossas necessidades espirituais para que ela possa transformá-las, cumprindo fielmente os nossos desejos e nós nos sentiremos cada vez mais amparados por ela. Prezados amigos, fique tranquilo que apesar da longa distância, amanhã estarei rezando para todos vocês, para as vossas famílias. Quanto mais se reza, mais se compreende a vontade de Deus. E Nossa Senhora estará cada vez mais pronta a atender a todos os nossos pedidos. Recebam o meu grande abraço fraterno, com a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Brevemente, nos primeiros dias do mês de março, estarei de volta, retomando as minhas atividades e terei tantas coisas para contar. Mas, sobretudo, este dia que nós passaremos amanhã será, na verdade, um dia inesquecível na nossa vida, porque Nossa Senhora olha para todos nós com muito carinho e com o seu sorriso. Obrigado a todos. Parabéns, Eric. Vamos sempre para frente com o nosso programa. Um abraço também a você, ao Bruno e a todos os vossos familiares. Obrigado. Valeu, Padre Guido. Que alegria ouvir um pouquinho o senhor participando conosco, nem que por telefone, aí da França, né? Na cidade de Lourdes. Você viu que legal, né, gente? Olha, além disso, está rezando pela gente, pelos nossos telespectadores aqui do programa Eclésia. Todo mundo está com saudade do senhor aqui, viu, Padre Guido?
como o senhor mesmo disse, em breve o senhor está de volta aqui conosco, a gente vai fazer certamente muitos programas bacanas ainda durante o ano. Mas é para matar um pouquinho a saudade. Valeu, Padre Guido, um grande abraço para o senhor. Legal, né, gente? Então, em breve, o Padre Guido está de volta aqui conosco no programa Eclésia. E legal também que a gente está, de certa forma, sendo lembrado pelo Padre Guido nas orações dele lá diante da Mãe de Deus, Nossa Senhora de Lourdes, tá certo? Vamos continuar então a nossa conversa aqui com o Carlos Nabeto. Bom, para entender um pouco mais então, Nabeto, eu queria que você explicasse para a gente. Nessa igreja primitiva que a gente começou a falar no primeiro bloco, né, os padres da igreja, os primeiros séculos, deixaram muitos escritos, tudo mais. Mas para a gente entender, lá no início mesmo, como é que era a cultura católica dessas pessoas? Como era o dia a dia dessas pessoas na igreja primitiva? Certo. Bom, a cultura em que a igreja primitiva se inseria era principalmente aquela que era dominada pelo Império Romano. Certo. Então, já na época de Jesus, Roma já dominava uma boa extensão e aquela cultura de Roma também incluía a cultura grega. Então, temos ali a cultura greco-romana. Então, os cristãos, inicialmente, eles, a partir do momento em que deixa a cultura judaica, começa a se inserir cada vez mais dentro daquela cultura greco-romana, começa, então, a encontrar problemas também com a parte da filosofia, com os filósofos gregos. Certo. Então, já começa também aqueles embates. São Justino Mártir, por exemplo, teve grande papel nessa história de tentar conciliar, vamos dizer assim, os valores da filosofia grega com o cristianismo nascente. Né? Exatamente. Não só ele, mas também e principalmente Clemente de Alexandria. Certo. Clemente também, ele escreveu diversas obras e nessas obras ele chamava também a atenção de que a filosofia também poderia ser compatibilizada com o pensamento cristão. Certo. Então, nós temos, dentro desse mundo greco-romano, em que a igreja primitiva, os primeiros cristãos vão ingressando e vão expandindo, vão trazendo também diversos problemas. Certo. E esses problemas todos começam a ser abordados, digamos assim, nas cartas que essas primeiras lideranças da igreja escreviam, ou então a partir também de uma apologética. A apologética não é uma coisa recente, já é desde aquela época. A apologética é a defesa da fé. Exatamente. São Justino mesmo, ele dirigiu defesas para imperadores romanos, dizendo, olha, é assim que funciona. E não só ele, como aquele período conhecido como o período dos padres apologistas. Então, já no século II, migrando para o século III. Então, esses escritos que chegaram até a nossa geração, dos padres da igreja, então a gente pode entender que vários deles eram dedicados à comunidade a que eles serviam, Sim. Orientando o problema local e que acabou percorrendo séculos e chegou até a gente. Exatamente. Bom, mas para a gente entrar no coração aqui do nosso tema, vamos dizer assim, a gente tem que entender um pouco, entre outras palavras, por que a Bíblia é como ela é, né? Por que todos esses livros estão na Bíblia, não estão outros, por exemplo? A gente sempre ouviu falar que existem outros livros, os chamados livros apócrifos, né? Que não estão inseridos na Bíblia, que a igreja não reconhece que esses livros foram inspirados, né? Bom, vamos entender então o chamado canon bíblico, né? Canon bíblico. Por que a Bíblia é do jeito que é? Em poucas palavras, e o que a patrística tem a ver com isso?